Está no ar Família de Deus, com o professor Devete. Programa Família de Deus com respingos de água viva. Estamos comentando anteriormente sobre este aspecto da humanização. Nós vivemos momentos aos quais nós podemos denominar como matrizes, úteros, momentos precisos, concretos. Quando nós olhamos, por exemplo, desde a fecundação até o nascimento, nesta vida intrauterina, é realmente um útero, é uma matriz ao qual, pela própria força biológica, das leis biológicas, eu vou sendo lapidado como um ser humano. Eu vou sendo forjado neste seio materno como um ser humano que serei. Então, fui chamado à existência. Lemos assim na palavra de Deus que desde o seio materno eu fui chamado. O Senhor pronunciou meu nome e eu fui sendo então formado. É isto que eu quero enfocar. Quando eu venho ao mundo, eu nasci. Agora eu vou crescendo. Nós conhecemos este processo todo. A criança nasce, vai crescendo no seio da família, vai ficando adolescente, vai estudando, vai saindo para o trabalho, enfim, e vai lá num determinado momento, se for este o chamado, vai encontrar alguém, vai se namorar, se apaixonar e vão querer viver juntos. Isto é o normal que acontece em nossa vida. O que nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é nos conscientizarmos disso e passarmos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, passar aqueles aos quais estão nos ouvindo, em que a família é um processo de humanização. A família é uma matriz na qual eu vou me humanizando, e eu vou humanizando o outro. Meus filhos vão sendo humanizados aí, eu e minha esposa vamos sendo humanizados também um para com o outro, num processo contínuo, numa caminhada constante, e que nós vamos nos aprofundando cada vez mais nesse assunto para podermos entender. O que nós precisamos, então, nos conscientizar é isso, que vivemos um processo de humanização. E os conflitos que surgem nestes que buscam um convívio, a qual nós chamamos de casamento, hoje está confuso. Hoje a maioria dos jovens, quando nós perguntamos, estão juntos há 5, 10, 15 anos, e eles nos dizem, mas nós não somos casados. E eu gostaria de enfocar isto, o que é ser casado, o que é estar casado. Talvez o jovem tenha fugido nesse tempo todo dessa imposição das leis, quer seja a lei jurídica do Estado Civil, a lei religiosa, mas ele anseia por este contato, essa convicção, esse convívio. Por que ele anseia? Porque o ser humano tem em si uma busca felicidade. O ser humano anseia por ser feliz. O ser humano anseia pelo prazer da própria existência, o prazer da vida. Todos nós buscamos essa dimensão porque somos humanos. E o humano tem essa dimensão de buscar a alegria, de buscar a felicidade. O grande problema é que nós não sabemos como encontrá-la. Este é o grande problema. O problema é que nós não temos consciência de que este é um processo de humanização. E nesse processo nós temos uma conduta, uma postura a qual vai curando nossas feridas, vai nos humanizando passo a passo. Não podemos querer que dois seres convivam numa harmonia profunda, convivam num sentido prazeroso, contínuo, se há conflitos que surgem, conflitos que nós chamamos inclusive de crises. O casal está em crise, e eu diria, não é crise. O casal está passando um conflito que é para amadurecer, que é para crescer, que é para humanizar. Sob todos esses conflitos que dizem que surgem, nada mais é momentos preciosíssimos de bênção de Deus. Para isso, basta que nós tomemos consciência dessa caminhada. Vamos continuar mergulhando nesta realidade para podermos ir nos conhecendo cada vez mais. Fiquem com esse Deus trino que é Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Evangelizar é preciso. Você ouviu Família de Deus, com o professor Devete. Evangelizar, a Rádio Católica do Brasil.